Olá, meninos e meninas, mais uma aulinha para vocês. E para começar o nosso dia, uma mensagem. Nós sabemos que cada dia é uma nova oportunidade para celebrarmos, para usufruirmos de tudo que a vida nos dá. Então, sempre que a gente começa um novo dia, é momento de agradecer, é momento de pedir a proteção a Deus, é o momento de fortalecermos para que a gente consiga superar as nossas dificuldades. Então, a minha mensagem para vocês é que o nosso dia seja uma nova oportunidade de crescimento, de aprendizado. E vamos para mais uma aulinha. Essa é a aula número 10, onde nós vamos estar trabalhando com a concordância verbal. Vocês irão acessar o sistema e vão estar acompanhando passo a passo. A partir desse momento, vocês vão observar que eu vou estar seguindo o passo a passo do sistema, explicando para que facilite a compreensão para vocês. Concordância verbal não é um assunto difícil, mas é preciso que tenha atenção para que vocês consigam compreender a regra básica. Tem muitas especificidades, mas eu vou passar para vocês apenas a regra básica, aquilo que realmente vocês precisam compreender, para que no momento certo da escrita do texto, você consiga empregar corretamente. Então, por isso que é importante a gente saber utilizar as regras gramaticais para que seja utilizado no momento da escrita do texto e vocês não tenham dificuldade. Então, eu espero que a partir dessa videoaula, com essa explicação da concordância verbal, vocês consigam compreender melhor o conteúdo. E qualquer dúvida, pode entrar no sistema, deixar a sua mensagem, pode entrar no Zap e deixar a sua mensagem, e eu vou estar sempre auxiliando vocês, ok? Então, vamos continuar com a explicação agora. Vocês vão observar que agora eu vou para a tela do computador, na página das atividades, para que vocês possam compreender melhor. Vamos lá? Estamos já direto da tela do computador e aqui nós vamos começar a compreender o que é concordância verbal. É hora de aprender, então vamos lá para que vocês possam compreender. Prestar bastante atenção na videoaula, se não entender, retorne novamente. Então, quando nós falamos em concordância, a própria palavra já diz concordar alguma coisa. Quando eu falo algo e você aceita, você está concordando comigo. Então, nós vamos compreender essa concordância agora da conversa entre o sujeito e o verbo. Eles precisam se entender, eles precisam se unir para dar sentido às orações, para dar sentido à nossa escrita. Então, nessa concordância verbal, nós precisamos observar que ela é feita entre o sujeito e o verbo. Por que é feita essa concordância? Para que a linguagem seja clara, a escrita esteja de acordo com as normas vigentes da gramática, porque quando nós vamos escrever, nós precisamos utilizar todas as regras gramaticais, diferente de quando nós falamos. Quando nós falamos, muitas vezes, nós engolimos a concordância, o emprego correto, utilizamos de forma coloquial, mas no momento da escrita não. É preciso que a gente conheça realmente as regras gramaticais para que ela esteja de acordo no momento que nós vamos escrever. E a concordância verbal, o próprio nome já está dizendo, vem do verbo, é a concordância que o verbo vai reger dentro de uma oração. Então, o verbo, ele vai concordar com o núcleo, esse núcleo é o sujeito, que eu vou voltar para vocês aqui, para vocês compreenderem melhor, onde eu coloquei aqui alguns exemplos de concordância verbal. Então, vocês vão compreender que essa concordância, ela é feita do sujeito mais o verbo. Então, prestem bem atenção. Eu tenho aqui o primeiro exemplo. Eu vou selecionar aqui para vocês compreenderem melhor. Eu estou cansada hoje. Então, observe que eu é o sujeito, é o núcleo. Observe que eu só tenho aqui um elemento, portanto, ele é considerado um sujeito simples, justamente porque só tem um elemento. E observe que o verbo estou está concordando com o sujeito. Então, eu estou. Essa concordância aqui está correta, perfeita. Então, sujeito simples, porque só apresenta o núcleo, ou seja, um único nome, né, que é o próprio sujeito. Eu estou. Então, a concordância que está sendo feita no singular. Observe que eu está relacionado
a primeira pessoa do singular casando com o verbo estar. Eu estou. No segundo exemplo, nós vamos observar que o verbo já se encontra na terceira pessoa do plural. Observe que aqui tem algo diferente. Acredito que agora vocês, antes de eu explicar, vocês já devem estar imaginando aí o que aconteceu aqui. Eu posso dizer eles está? Não, eu não consigo encontrar uma concordância correta aqui. Primeiro porque eu tenho o sujeito simples, eles, porque eu só tenho aqui um nome. E eu vou encontrar aqui o verbo no singular. Então, essa concordância, ela não está correta. Porque eu vou encontrar o verbo no plural, o verbo no singular e o sujeito no plural. Então, essa concordância aqui, ela está incorreta. Ela não pode ser considerada correta justamente porque está faltando aqui a concordância exata. Então, aqui no caso, precisaria ou o verbo estar no plural. Eles estão. Então, como não está, essa concordância aqui, ela está incorreta. Não pode acontecer. No número 3, eles estão muito bem. Observe que aqui nós vamos encontrar a concordância correta. Eles estão. O verbo e o sujeito estão casando, estão concordando entre si. Nesse exemplo aqui, eu vou encontrar dois sujeitos. Eu vou encontrar Mariana e vou encontrar João. E vou encontrar o verbo chegaram. Então, observe que aqui eu posso dizer Mariana e João, eu posso dizer eles. Então, eles chegaram. O verbo está concordando com o sujeito, apesar de estar no plural, apresenta aqui um sujeito composto porque eu tenho Mariana e tenho João. No número 5, eu vou encontrar a mesma coisa. Cachorros e gatos, olha aqui, são. O pronome também, o verbo também está no plural, concordando com o sujeito cachorros e gatos, que está no plural, e é também um sujeito composto. Então, observe, todas as vezes que você observar sujeito e verbo, você precisa estar sempre atento. Todas as vezes que o sujeito estiver no singular, o verbo precisa estar concordando com ele. Todas as vezes que o verbo estiver no plural, é preciso que esteja concordando com o sujeito. Resumindo, verbo no singular, sujeito no singular. Verbo no plural, sujeito no plural, certo? E aí nós vamos aqui para a concordância com sujeito simples. Simples porque eu disse para vocês que só apresenta um elemento, ou seja, um núcleo, um nome, Júlia. Então, Júlia é amiga. Então, eu só tenho aqui, Júlia é, olha aqui, o sujeito concordando com o verbo no singular. Mariana chega cedo. Olha aqui outro exemplo. Mariana é o sujeito é o ser que nós declaramos, falamos alguma coisa sobre ele. E chega, o verbo está no singular. Portanto, ela chega. Júlia, ela é amiga. Então, eu posso substituir aqui, eu posso estar substituindo o nome pelo pronome. Então, ela é amiga, ela chega cedo. Então, observando que o sujeito está concordando com o verbo. Na concordância com o sujeito composto, que eu já falei para vocês e vou reforçar, Júlia e Ana. Olha aqui, eu tenho sujeito composto porque além de Júlia eu tenho Ana. Eu tenho duas pessoas, então eu vou encontrar aqui um elemento composto que é formado por mais de um nome, que se dá o nome de núcleos. Nós chamamos aqui Ana e Júlia núcleo porque é o centro. Se eu retirar o sujeito aqui, a oração ela perde o sentido. Então, o sujeito é o ser de quem eu declaro alguma coisa. Então, Júlia e Ana são amigas. Aqui eu coloquei, ó, elas. Elas são. Então, essa concordância do sujeito com o verbo está procedendo da forma correta, porque aqui nós temos um sujeito composto com dois elementos. Mariana e João chegaram cedo. Eles chegaram cedo. Então, observe que Mariana e João é um sujeito composto, porque tem dois núcleos,
E o verbo está concordando com Mariana e João. Então, Mariana e João, eles chegaram. Deu para entender? O período é formado também, nesse caso, quando o período é formado por duas orações, observe esse detalhe aqui. Por que eu coloquei esse exemplo? Para chamar a atenção de vocês, no sentido de que vocês não pensem que aqui nós vamos encontrar um sujeito composto, eu e eles. De repente você observa e fala, não, mas aqui tem dois sujeitos, eu e ele. Não, preste atenção. Aqui eu vou encontrar eu disse, vou colocar uma barrinha aqui para separar, para explicar. Eu disse, observe, eu tenho aqui um sujeito simples. O pronome, né, eu, o sujeito, está concordando com o verbo, no singular. Eles foram. Observe que eu tenho uma outra oração, no plural, o pronome, ou seja, o sujeito, concordando com o verbo. Então, nesse caso, eu tenho duas orações. O período, ele é formado por orações e cada oração, ela é composta por um verbo. Como eu tenho aqui, eu disse, é uma oração porque tem sentido completo. Eles foram, é uma oração porque apresenta sentido completo. Eu poderia ter outras, então eu iria ter mais orações. Mas aqui no caso eu tenho duas orações. A primeira, eu disse, e a segunda, eles foram. Então, observando nesse primeiro momento, essa concordância, ela é simples. Basta você compreender que quando o sujeito estiver no singular, o verbo vai concordar no singular. Quando o sujeito estiver no plural, o verbo vai concordar no plural, certo?